Bom dia, irmãos, mais uma vez. Eu sei que estão a dar-me um caloroso bom dia a partir de casa. A igreja do Senhor está em casa. Está em casa porque o apóstolo Paulo dizia quando escrevia as suas cartas: saúde a Evódia, saúde a Sintique, saúde a este e aquele, e a igreja que está em sua casa. Eu, neste momento, quero saudar todos os irmãos e a igreja que está nas vossas casas. Neste momento e neste dia, nós queremos fazer uma meditação sobre o dia de liberdade religiosa. Em todo o mundo adventista, se comemora hoje o Dia da Liberdade Religiosa. Nesse Dia de Liberdade Religiosa, fomos encaminhados para uma história real, a história que tem por base a existência de todas as igrejas protestantes. E nós mesmos somos produto deste marco histórico. Muitos já devem estar a imaginar de que é que eu quero falar. Eu quero falar exatamente da reforma. A reforma de Martinho Lutero, que, como sabemos, essa reforma foi antecedida por muitos outros pais da nossa fé que morreram, alguns na fogueira, outros morreram de forma absolutamente incrível, dando o seu testemunho para o desenvolvimento da fé, o desenvolvimento da palavra de Deus. Quem é Lutero, afinal? Lutero é filho de um camponês, e o pai dele queria que Lutero fosse advogado, tirasse o curso fosse advogado ou juiz, ou um curso mais voltado para a justiça. Mas Lutero, muito cedo, viu que ele queria ser mesmo padre, queria ser monge. E então, Lutero foi, mas os pais dele não eram assim tão pobres e conseguiram que ele entrasse para as escolas, para os mosteiros. Meus queridos, muito cedo, Lutero brilhou e conseguiu fazer o seu curso, e então foi-lhe dado um lugar na Universidade de Wittenberg. E foi ali onde ele dava aulas como professor. E também ele nunca se esqueceu da palavra de Deus. Era um homem voltado para a palavra de Deus. E então, depois foi para Roma, não temos tempo para contar a história toda, foi para Roma, e depois de ter voltado de Roma, e ali em Roma mesmo, ele viu como é que a igreja romana estava a desencaminhar-se do propósito daquilo que Cristo ordenou. Nessa altura, foi-lhe dada a igreja de Wittenberg para ele ser o chefe, o pároco daquela igreja. A verdade é que, naquele tempo, a igreja romana achou que, pela construção da igreja da Basílica de São Pedro, era preciso dinheiro. E a forma de pedir dinheiro acharam que devia ser através das indulgências. Uma espécie de perdão para quem quisesse comprar aqueles documentos. E Lutero revoltou-se contra isso. Quando apareceu um tal Tetzel na sua igreja, ele
revoltou-se completamente contra esta situação e nem queria imaginar que alguns dos seus membros da sua igreja comprassem alguma coisa como que comprar o perdão de Deus. Só Deus pode perdoar os pecados e o perdão não se compra com dinheiro. E foi esta situação que fez com que ele tivesse pregado na porta da sua igreja as 95 teses. Grande problema, era um desafio, era uma afronta para as autoridades eclesiásticas daquele tempo. E então, não vamos falar de tudo, mas Lutero foi posto num tribunal. Foi levado para Worms. E ali em Worms, ele foi desafiado, foi chamado a retratar-se. Portanto, de Roma vieram representantes que disseram: se você se retratar, o problema acaba aqui. Diga que aquilo foi um engano seu. Mas Lutero, ele tinha lido na Bíblia, numa Bíblia que ele encontrou acorrentada lá no mosteiro, uma Bíblia, e desta Bíblia ele tinha lido, tinha bebido da palavra de Deus, e ele viu os textos que eu a seguir vou pedir que o Suraj, se puder meter esses textos. O primeiro texto seria o texto de Romanos 1:17. Romanos 1:17. Romanos 1:17 diz que porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá da fé. Esse texto é uma reprodução daquilo que foi escrito no Antigo Testamento. O profeta Abacuque, no capítulo 2 e no versículo 4, vai nos dizer a mesma coisa. Abacuque, no capítulo 2 e no versículo 4, ele vai nos dizer isso mesmo. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. E o texto, para mim, o texto mais contundente é o texto de Hebreus 10:38, onde o apóstolo Paulo vai exatamente nos dizer as mesmas coisas, mas de uma forma muito particular. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Recuar. Recuar. O que é isso de recuar? É no tempo da guerra. Nos diziam assim: olha, as forças do governo perante as forças da oposição, as forças do governo recuaram. A palavra recuar significa que levaram pancada, levaram uma derrota, e então tiveram que voltar para trás. Meus queridos irmãos, na nossa vida de crentes, na nossa fé, nós não podemos recuar. E por que recuar? Às vezes é por medo, por causa das dificuldades, por causa da incerteza daquilo que vem à frente. E nós podemos recuar. Meus queridos irmãos, então Lutero, em Worms, ele apresentou, sabe como é que ele, há 5 qualidades que Lutero apresentou peculiares do seu caráter. A primeira é o modo como ele enfrentou aquela assembleia que o julgava. Lutero comparece perante a Dieta em 15/4/1521. Portanto, estamos há 500 anos, exatamente. No dia 28/1/1521, foi quando iniciou este julgamento de Lutero. Portanto, exatamente há 500 anos certos. Lutero não perdeu a compostura.
e teve sempre a noção de que no falar e no agir ele representava a Deus. Estava calmo e cheio de paz. As suas maneiras eram tímidas e respeitosas, mas ele manifestou, contudo, confiança e alegria que surpreenderam aquela assembleia. Portanto, o modo como ele enfrentou. Em segundo lugar, a retidão. Apesar dos seus modos corretos, Martinho Lutero deixou claro que não pretendia retratar-se, porque aquela assembleia tinha sido reunida para que ele se retratasse. Ele voltasse, tirasse aquelas teses dali e ele dissesse que não, eu continuo a confiar em Roma. Mas por aquilo que ele viu em Roma, por aquilo que era o objetivo de Tetzel, o objetivo de que a venda das indulgências era para se adquirir o perdão de Deus, ele disse, não vou recuar, eu não vou permitir e não me vou retratar. Retidão, firmeza, usando as palavras, não sou, todavia, senão mero homem, dizia Lutero. E dizia mais, pela misericórdia de Deus. Ele dizia, Lutero pediu que pela misericórdia de Deus lhe fosse provado que havia errado, que lhe provasse pelas Escrituras, pelos profetas e pelos apóstolos, que alguém lhe provasse que ele estava errado. E ele disse que enquanto não me provarem pelas Escrituras que eu estou errado, eu não me retratarei. Que grande homem de fé. Firmeza. Que mais teve Lutero? Competência. Lutero sabia que o Espírito iria ensiná-lo como falar e como responder, porque Jesus mesmo tinha dito, e quando vos apresentarem em tribunais, não vale a pena terem receio do que haveis de dizer ali, porque na mesma hora o Espírito Santo vos vai dizer o que vocês devem falar. Mas essa confiança que Lutero tinha em Jesus não o impediu de se preparar o melhor possível para enfrentar aquela assembleia. Usou todo o seu saber em prol da missão. E é esta missão, esta é a última característica. Lutero tinha em mente a missão. E qual é a missão? O propósito dele era a reforma da igreja através da mensagem da justificação pela fé. Era reformar a igreja através da mensagem da justificação pela fé e não da justificação pelas obras. É preciso ver que quando ele foi para Roma, ele subiu a tal chamada escada de Pilatos, de joelhos, e via gente quase que a ferir-se, a sangrar, porque pensavam que isto era uma forma deles encontrarem o perdão. Mas Lutero, ele viu, mais tarde ele disse que foi com tristeza que ele se lembrou desta atitude dele, porque ele ainda não estava dentro das Escrituras, dentro daquilo que a palavra de Deus diz. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Nenhuma obra nossa nos pode levar à salvação. Nenhuma. As obras não nos levam à salvação. Mas, meus queridos, a verdade é que só Jesus, através do seu sacrifício na cruz, é que nos pode levar, é que nos pode dar a salvação. Ele passou por várias vicissitudes. Foi julgado em Augsburgo, depois escapa uma primeira bula para a sua condenação e uma segunda bula, acusado de herético, de heresia. Ele foi defendido por Jorge da Saxônia, que
especificou, esse Jorge da Saxônia, também especificou os terríveis abusos cometidos pela Igreja de Roma. Foi convocado para a dieta de Worms. Se alguém quiser acompanhar essa história, pode ler na página 83 do Grande Conflito. De regresso, Frederico da Saxônia protege-o quando ele saiu de Worms. Protege-o e manda que ele fosse rapidamente separado da comitiva e foi levado para um castelo. Foi o castelo de Wartburg. Meus queridos, o que é que ele esteve lá? Como Moisés esteve no deserto, Lutero esteve em Wartburg, naquele convento isolado, a aprender cada vez mais de Deus, e ali traduziu a Bíblia do latim para a língua dele, o alemão, para que todos os alemães pudessem ver por seus próprios olhos, pudessem ver a palavra de Deus, porque até aquela altura a palavra de Deus era só conhecida daqueles que estavam à frente dos destinos da igreja. Meus queridos, foi na dieta de Spira, onde a reforma foi defendida pelo protesto dos nobres. E na dieta de Augsburgo, em que Carlos V, que era o governador, era o imperador naquela altura, na Alemanha, ele reconhece os protestantes. Foi o dia de vitória para toda a igreja. Portanto, é um marco muito grande para todo o mundo, porque as pessoas deixaram de pensar que a salvação é pelas obras. É comprando um papelinho que se chama indulgência que as pessoas poderiam ser salvas. Mas não. Lutero, apesar dos perigos que ele atravessou, porque ele recebeu ameaças de morte, porque Lutero já tinha sido condenado, essas duas dietas eram exatamente para condená-lo. Agora, vamos ler em João, no capítulo 17, versículo 15. O que é que Jesus disse? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Meus queridos, para complementar essa mensagem, nós vamos ver um outro episódio do apóstolo Paulo, que vocês conhecem muito bem, que está em Atos, no capítulo 16 e no versículo 31. Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Não vamos ler, porque não temos tempo para ler, mas os irmãos sabem dessa história, de que Paulo chegou a Derbe e a Listra, e depois ele foi para Filipos. No versículo 9, se lêssemos no versículo 9, o Espírito Santo disse-lhe que ele devia passar para a Macedônia. Vamos começar, talvez, do versículo 18. Fala-se de uma rapariga que dava lucro aos seus patrões, porque ela estava com um espírito de adivinhação. Mas como estava sempre atrás de Paulo, estes aqui são filhos do Deus Altíssimo. Estes são filhos do Deus Altíssimo. A forma como dizia, e a forma de importunar a Paulo nas suas pregações. E Paulo olhou para trás e disse: ordeno ao demônio que está em ti que saia. Ao espírito mau, ao espírito que está em ti, saia. E esse espírito saiu.
e aquela menina já não dava mais lucro aos seus senhores. E o que é que eles fizeram? Incitaram a população, incitaram todo o povo, e todo o povo cometeu contra Paulo e contra Silas. E o que é que aconteceu? Foram despidos, foram espancados, nós sabemos tudo isso. Depois de terem sido espancados, foram levados para a cadeia. E na cadeia entregaram ao carcereiro para que os guardasse em segurança. Mas aqueles homens sangrando, cheios de feridas, Paulo e Silas começaram a cantar, começaram a orar, e começaram à meia-noite, cantavam, oravam, e de repente um terremoto, e esse terremoto fez com que as portas se abrissem, e quando o carcereiro viu que as portas estavam escancaradas, ele pensou que toda a gente tinha fugido, e pegou na espada e queria matar-se, porque naquele tempo um carcereiro que deixa fugir presos não tinha outra solução, não tinha outro castigo, senão a sua própria vida. E quando Paulo viu, disse, não se mate. Olha que estamos aqui todos. Estamos aqui todos. E foi quando podemos então ver isso mesmo no versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faço nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Versículo 31. E elas disseram, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Senhores, que é necessário eu fazer para ser salvo? E elas disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo e a tua casa. Então, e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em casa. Vejam que ele foi batizado, pregaram a palavra primeiro pregaram a palavra a ele, a sua família, e depois foram todos batizados. Versículo 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Agora, aqui uma parte que eu queria realçar nessa história, que nós conhecemos muito bem. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, vejam agora, e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo, soltai aqueles homens. Quem são esses magistrados? São as autoridades que mandaram espancar a Paulo e Silas. Depois de uma noite, eles, olha, agora soltem aqueles homens. Então, soltaram os homens assim. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois saí e ide em paz. E Paulo diz assim, açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Naquele tempo era proibido
acusar, condenar um romano sem ser julgado. Só se pode, e não se pode bater, e eles sabiam que tinham violado uma lei do império, esses magistrados. Estiveram todos a tremer por causa do erro que eles tinham cometido, mandando, porque eles não sabiam que estes homens, que Paulo tinha cidadania romana. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados, versículo 38, estas palavras: e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas. Perdão, desculpa. Veja, agora, Paulo, de acusado e de mau, agora já era reverenciado por aquelas autoridades. Então, e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Vejam a atitude de Paulo. Paulo só lhe chamou a atenção de que eles tinham cometido um grande erro. Mas Paulo não reclamou. Paulo não reclamou porque sabia que, pela sua prisão, pelo castigo que veio sobre eles, pelo sofrimento deles naquela cadeia, uma alma foi levada para Cristo. O carcereiro foi levado para Cristo. E não foi somente o carcereiro. Foi o carcereiro e toda a sua família. Valeu a pena sofrer por Cristo? Paulo reconhece que vale a pena sofrer por Cristo se uma única alma pode ser salva. E Jesus veio nos salvar. E Jesus viria salvar-me a mim e a ti, mesmo que fôssemos nós os únicos que estávamos em perigo de nos perdermos longe de Deus. Queridos irmãos, hoje, milhões de pessoas de todas as religiões e em muitos pontos do globo vêm-se privados de viver a sua fé por causa de regimes opressivos, autoritários e por causa da intolerância dos povos. A essa realidade soma-se a incerteza trazida pela situação desta pandemia, a crise econômica social, a urgência climática, os avanços da digitalização e outros fatores que estão a transformar o mundo atual, bem como a resistência na defesa dos direitos fundamentais de cada pessoa. O nosso departamento de liberdade religiosa tem estado a fazer um trabalho muito grande. E quando os irmãos vêm e nos pedem uma declaração sobre o sábado, é este departamento que superintende sobre essas coisas. São eles que fazem a ligação entre a igreja e o Estado. São eles que procuram, através da comissão das liberdades, que neste momento é chefiado pelo Dr. Vera Jardim, que já foi ministro da Justiça no tempo do primeiro-ministro Guterres, e é esta pessoa que está a dirigir este departamento, e a nossa igreja está representada através desse departamento. Meus queridos, nós não temos que nos misturar com outras igrejas, porque nós temos um objetivo e os outros não partilham dos nossos objetivos e das nossas doutrinas. Temos doutrinas específicas. Nós não somos pelo ecumenismo, mas nós queremos ter boa relação com todas as outras confissões religiosas, porque a liberdade religiosa
é muito importante. É muito importante que cada um possa professar a sua religião. Felizmente vivemos num país onde há liberdade religiosa, pela graça de Deus. Vejam só, tanto Lutero quanto Silas e Paulo, eles não quiseram sobrepor-se. Lutero foi com palavras mansas naquela assembleia para defender os seus princípios. Ele não insultou. São as 5 características de Lutero naquela assembleia de Worms. Ele foi calmo e cheio de paz. Ele manifestou com tudo confiança e alegria que surpreenderam a Assembleia. Era reto, mas ele não abdicava dos seus princípios. Ele dizia, não me retrato. Eles depois deram-lhe, na Assembleia de Worms, deram a Lutero um dia. Vai pensar bem e amanhã venha. E ele orou. E quando chegou lá, lhe perguntaram, então já decidistes? Ele disse que sim. Já decidi o mesmo que disse ontem. Não me retrato. Mesmo que isto me traga problemas, eu não me vou retratar, porque a palavra de Deus diz assim e eu vou proceder de acordo com a palavra de Deus. O justo viverá da fé e não pelas obras. Ela estava com firmeza, era competente, preparava-se, mas ele tinha em mente a sua missão. Vejam, aqui na história que nós acabamos de ver, em Atos, vejam a diferença entre Paulo e o carcereiro. Paulo, Silas e o carcereiro. 2 homens em dor, injustamente encarcerados, cantavam hinos em testemunho. E um homem sem dor, sem culpa no sucedido, decidia acabar com a sua própria vida. Que grande diferença! 2 homens feridos cantavam com alegria. Mas um homem que não tinha qualquer responsabilidade no sucedido, estava a ponto de se matar. Eis a diferença que a fé provoca na nossa existência. A fé não mata, nem deseja a morte. Ela salva. O justo viverá da fé. Por isso, Paulo apela a que o carcereiro não ponha termo à sua vida. Ali, naquela meia-noite, aprendemos que é no momento mais solene de prova que Deus aparece para intervir e libertar os seus fiéis. Nos momentos de prova, é ali mesmo que Deus vai aparecer para libertar os seus fiéis. Se estamos a passar algum momento de prova, estamos numa situação difícil, então dobremos o joelho, nossos olhos estejam postos em Cristo Jesus, aquele que não falha, aquele que promete resolver todas as nossas situações, mesmo quando a nossa visão como humanos, pensemos que não há nada mais a fazer. Na incerteza, na dúvida, na dor e no sofrimento, há olhares que observam a postura do cristão. Eu vou repetir. Na incerteza, na dúvida e na dor e no sofrimento, há olhares do mundo que observam a postura do cristão. Aqueles magistrados em Filipos viram a postura de Paulo, porque Paulo poderia ter feito queixa ao governador daquela província, ele como romano, e aqueles magistrados estavam em maus lençóis. Mas Paulo não fez queixa deles. Paulo só mostrou
que a próxima eles têm que agir com mais cuidado, porque eles estavam a incorrer. Eles é que teriam ido para a cadeia por terem metido Paulo e Silas na cadeia, sendo eles cidadãos romanos. A moderação, o esforço de autocontrole, a capacidade de abnegação, o juízo no falar e no agir, a prioridade à missão, foram, sem dúvida, grandes ensinamentos de Paulo neste episódio. Estes são atributos necessários para o momento de desafio e turbulência que o mundo atravessa, em que grandes crises estão perante a sociedade. E os interesses e os ânimos se levantam. A religião e a ideologia e a política se sobrepõem e influenciam. É neste momento que nós temos que ir para o texto com que vou terminar. O texto de Daniel 4:17. O que é que o texto de Daniel 4:17 diz? O texto de Daniel 4:17 diz: esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens. O Altíssimo tem poder sobre o reino dos homens. Ele tem o domínio. Deus tem tudo controlado, meus queridos irmãos. No meio desta pandemia, no meio dos nossos receios e dos nossos medos, Deus tem tudo controlado. Ele tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Tal como Daniel, Pedro, Paulo, Martinho Lutero e outros, possamos confiar em Deus, tendo sempre em mente essas três coisas: firmeza nos princípios, dignidade nos relacionamentos e o nosso foco na missão. Que Deus nos abençoe esta manhã. Amém.